quero convidar a igreja nesse momento para nós abrirmos a Bíblia Sagrada na Carta Universal de Tiago, no capítulo de número 1. Tiago, capítulo de número 1, versículo 19. Versículo 19 e versículo de número 20. Tiago, capítulo 1, versículo 19 e versículo de número 20. Nós vamos falar nessa noite sobre a verdadeira religião. A verdadeira religião, ou como saber se a minha religião ela é verdadeira. Tiago capítulo 1, versículo 19, versículo de número 20, a palavra do Senhor diz assim: Vocês sabem estas coisas, meus irmãos amados. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Amém? Hoje nós vamos iniciar aqui a primeira parte desta mensagem sobre a verdadeira religião, ou como saber se a minha religião ela é verdadeira. Em primeiro lugar, eu gostaria de trazer o entendimento sobre a religião a qual Tiago se refere aqui no capítulo 1 e especialmente no versículo 27, onde Tiago ele fala sobre a verdadeira religião. Por religião, meus amados irmãos, Tiago ele está se referindo às atividades religiosas em que uma pessoa ela faz por se dizer de Jesus. No nosso contexto, essas atividades religiosas, nós podemos usar aqui como exemplo o ato de nós virmos à igreja. Vir à igreja é uma atitude religiosa que a gente faz com uma finalidade religiosa, por nós dizermos que somos de Jesus ou que pertencemos a Jesus, então a gente vem para a igreja. Um outro exemplo que eu posso usar aqui para os irmãos é nós orarmos, jejuarmos, cantarmos louvores a Deus, tocar um instrumento, como eu fiz agora há pouco, pregar, como eu estou fazendo aqui neste momento, participar da ceia, quando ela acontece na nossa igreja. Então, todas essas coisas são atividades religiosas, que a gente faz essas coisas por nós dizermos que pertencemos ao Senhor Jesus. O que Tiago ele quer nos mostrar por meio desta carta que ele escreveu, inspirada pelo Espírito Santo, é que todas essas coisas, todas essas atividades religiosas, elas não possuem um valor em si mesmo. Ou seja, o fato de nós estarmos aqui na igreja, o fato de nós termos cantado louvores a Deus agora há pouco, o fato de nós termos orado aqui neste lugar ou na nossa casa, isso em si mesmo, ele não tem valor perante a Deus. Por quê? Porque nós podemos fazer todas essas coisas e ainda assim nós estarmos sendo reprovados por Deus. Você entende isso? Que não é o ato em si que se torna agradável a Deus. E uma das propostas de Tiago, um dos objetivos de Tiago é justamente alertar os irmãos, chamar a atenção dos irmãos para que eles não cometam esse engano de achar que fazer qualquer coisa com uma finalidade religiosa, em si mesmo essas coisas
não significam nada diante de Deus, a não ser que, primeiramente, Deus ele tenha realizado uma obra interior em nossos corações e, consequentemente, essa obra que Deus faz ou que Deus fez em nossas vidas, elas passem a produzir frutos. Ou seja, todas essas atividades religiosas que eu acabei de dizer, elas só vão ter algum valor diante de Deus se nós fizermos com a intenção do coração correta. Se Deus tiver feito primeiramente na nossa vida uma obra de regeneração ou de transformação, se Deus primeiramente Ele tiver transformado os nossos corações. É por isso, meus irmãos, que todas essas coisas que a gente fez ou que a gente costuma fazer pode não significar nada diante de Deus. E Tiago ele vai, a partir do versículo 19, mostrar alguns exemplos práticos de como que nós podemos avaliar a nossa vida, para que a gente saiba se as atividades religiosas que a gente faz, elas são agradáveis diante de Deus, ou se elas possuem valor diante de Deus ou não. Amém? Então, vamos mais uma vez ler o versículo 19, aonde Tiago diz o seguinte: vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Então vamos fazer aqui um teste na nossa vida. Vamos avaliar a nossa vida para que a gente saiba se aquilo que a gente está fazendo diante de Deus está sendo agradável ou não a Ele, se condiz com a revelação do Evangelho ou não. Então a primeira coisa que nós devemos refletir é o seguinte: será que nós estamos sendo pessoas prontas a ouvir ou não? Pergunto a você, você é uma pessoa pronta para ouvir ou não? Quando nós olhamos para as pessoas em nossa volta, quando nós fazemos uma sondagem no nosso coração, nós vamos descobrir, meus irmãos, que nós e a maioria das pessoas, a gente não gosta muito de ouvir. Nós não gostamos muito de ouvir. E uma pessoa que ela não tem interesse em ouvir outras pessoas, isso pode estar demonstrando que existe ali uma falta de humildade na sua vida. A pessoa que não gosta de ouvir, ela pode ser uma pessoa que está ali faltando na sua vida humildade. Porque quando a gente não possui interesse, quando nós não somos prontos a ouvir, quando nós não demonstramos interesse em querer aprender, e principalmente aprender o Evangelho do Senhor Jesus, quando nós não demonstramos interesse em crescer no conhecimento de Deus, principalmente, então nós estamos fazendo aquilo que Deus reprova. Nós podemos estar sendo enganados com aquilo que nós estamos fazendo para tentar, de alguma forma, agradar a Deus. Você está entendendo? Porque pode ser que existam pessoas, pode ser que exista alguém aqui, hoje, neste culto, que está presente e que durante a semana toda a pessoa não procurou nos seus afazeres, no seu cotidiano, na sua rotina, durante a semana, não procurou buscar conhecer a vontade de Deus para a sua vida, de forma mais exata. Eu diria que existem pessoas aqui no nosso meio que sequer pegaram na sua Bíblia durante a semana para procurar meditar e procurar conhecer a vontade de Deus para a sua vida. E isso, meus irmãos, vem de uma pessoa que
não tem interesse em ouvir Deus falar com ela. E a Bíblia está nos exortando que nós devemos ser pessoas prontas para ouvir. Prontas para ouvir. Então pode ser que tenha alguém aqui também no nosso meio que está presente, mas que interiormente essa pessoa não tem interesse em conhecer a palavra de Deus, que veio por outras razões à igreja, porque existem pessoas religiosas neste sentido, que vão à igreja no domingo principalmente, mas que durante a semana, aquilo que a pessoa ouviu no culto de domingo, parece que entrou pelo ouvido e saiu pelo outro. Vocês estão entendendo? Então, como eu disse, e volto a repetir, a vinda na igreja, eu estou usando só um exemplo, a vinda na igreja, ela perde o valor diante de Deus, se você vem, e interiormente você não tem interesse nenhum em aprender o que Deus está te falando, porque todos nós deveríamos estar aqui, com um coração desejoso, de ouvir Deus falar, de aprender prontamente com aquilo que a Bíblia diz. Todos nós deveríamos ter a postura do profeta Samuel, que quando Deus falou com ele, ele era uma criança ainda, e ele foi orientado pelo sacerdote Eli, que se ele ouvisse mais uma vez aquela voz chamar por ele, e o sacerdote Eli, ele descobriu, ou ele soube que era Deus querendo falar com ele, e a orientação do profeta Eli ao menino Samuel foi: olha, quando te chamarem novamente, responda da seguinte forma: fala que o teu servo ouve. E essa deveria ser a postura de todos nós que estamos presentes aqui nessa noite. Deveríamos todos nós ter o coração pronto para ouvir Deus falar com a gente. Ao entrar nesta igreja, nós deveríamos ter a mesma atitude do menino Samuel, e diante da palavra de Deus nós estarmos dizendo: fala, Senhor, que o teu servo ouve. A Bíblia diz: cada um esteja pronto para ouvir. No nosso relacionamento com as pessoas, nós também devemos ter prontidão em ouvir, porque uma pessoa que se relaciona com o seu próximo e não gosta de ouvir o que o outro diz, como eu disse, demonstra falta de humildade, demonstra um certo ar de superioridade. A pessoa que não gosta de ouvir, ela demonstra que ela pensa, pelo menos, que ela sabe mais do que o outro, que ela é superior no que diz respeito ao conhecimento, à inteligência do que o outro. E o que o outro tem a dizer para ela não é importante, porque ela já sabe, então ela quer dizer, ela quer falar mais do que ouvir. Mas uma pessoa que é pronta a ouvir, ela demonstra humildade, primeiramente, reconhecendo que ela não sabe de tudo. Demonstra também empatia com o próximo, onde ela diz assim: eu quero ouvir e entender o que a pessoa está dizendo para mim neste momento. Por isso a Bíblia diz: cada um esteja pronto para ouvir. Amém? Uma pessoa que não gosta de ouvir, também ela está se opondo à sabedoria bíblica, está ignorando a sabedoria bíblica que nos ensina que é melhor ouvir do que falar. Eu gostaria que vocês acompanhassem comigo alguns textos no livro de Provérbios, a começar aqui do capítulo 10. Vamos juntos, Provérbios capítulo 10, versículo de número 19. Provérbios capítulo 10, versículo de número 19. A palavra do Senhor diz assim: quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio. Ouça o que a Bíblia diz, ouça o que a palavra de Deus está te falando nesta noite. A Bíblia diz que
Quem fala demais acaba caindo em transgressão. Quando você fala mais do que você ouve, você aumenta a possibilidade de pecar com as suas palavras. É por esta razão que a Bíblia diz que nós precisamos procurar ouvir mais do que falar. E a Bíblia chama até mesmo de sábio, mas quem controla a língua é sábio. Quer ser uma pessoa sábia? Então aprenda a ouvir mais e a falar menos. Olha o que diz também, algumas páginas à frente, Provérbios capítulo 13, versículo de número 3. Provérbios capítulo 13, versículo de número 3. Olha o conselho da palavra de Deus para nós. Quem vigia as suas palavras conserva a sua vida, mas o que fala demais arruína a si mesmo. E ainda, Provérbios 18, vamos avançar aqui mais algumas páginas. Provérbios capítulo 18, versículo de número 13, a Bíblia diz o seguinte: responder antes de ouvir é tolice. Você percebe, meus irmãos, o que a palavra de Deus está falando? Primeiro, a pessoa que fala demais, ela acaba caindo em transgressão. Segundo, a pessoa que fala demais, a Bíblia diz que arruína a si mesmo. A pessoa que fala sem procurar entender o que as pessoas estão querendo lhe dizer, a Bíblia chama de tolice e vergonha. Quantas pessoas não se precipitam, muitas das vezes por fazer um julgamento do outro, por não ouvir o que a pessoa tem a dizer, cometem erros e pecados pela falta de interesse em conhecer a situação do seu próximo. E por causa disso caem em pecado, como a Bíblia diz, arruinam a sua vida, passam vergonha por causa disso. E a Bíblia está nos ensinando, meus irmãos, que uma pessoa sábia é uma pessoa que procura ouvir mais. No relacionamento com o próximo, quando você procura ouvir mais do que a pessoa está dizendo, quando você procura com interesse entender o que a pessoa está lhe dizendo, você está demonstrando ali o desejo de querer entender e ajudar melhor o seu próximo. Espera aí, deixa eu ouvir o que essa pessoa está querendo dizer. Deixa eu tentar entender a situação desta pessoa para que eu possa ajudá-la de forma adequada. Porque se a pessoa vem para me falar alguma coisa e eu nem espero ela terminar, ou eu nem procuro ouvi-la, como é que eu poderei ajudar ela de forma adequada? Porque eu aumento a possibilidade de estar cometendo um erro, de não entender a situação da maneira correta. Então a Bíblia diz que esse tipo de conduta é uma conduta precipitada e que traz muitos prejuízos para a pessoa que assim o faz. Diga amém. Você já ouviu alguém dizer, você já deve ter lido, que Deus ele nos fez com 2 ouvidos e uma boca. E por que será que Deus nos fez assim, com 2 ouvidos e uma boca? Não seria uma maneira de nos ensinar que nós precisamos aprender mais a ouvir do que falar? Não seria para nos ensinar que nós deveríamos nos interessar em ouvir 2 vezes mais do que falar? Então, no nosso relacionamento com Deus, esse princípio também precisa ser buscado, precisa ser aplicado. Porque você já parou para ver como é que anda o teu relacionamento com Deus? Será que no teu relacionamento com Deus você não é uma pessoa assim que chega diante de Deus e só fala?
Senhor e tal, e blá 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 blá, e não para ouvir aquilo que Deus está querendo falar para você. Não é sábio nós termos uma postura assim, e nós precisamos corrigir isso na nossa vida, até mesmo no nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos buscar ouvir mais Deus falar conosco. Nós deveríamos ter um interesse maior em procurar saber o que Deus tem a nos dizer, do que nós passarmos muitas das vezes horas e horas falando, e nós não damos espaço para o Espírito Santo falar conosco, falar principalmente por meio da sua palavra, que é a maneira pela qual Deus fala conosco por excelência, por meio da sua palavra. E a Bíblia está dizendo que nós devemos estar pronto para ouvir. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos ver o que diz aqui Eclesiastes capítulo 5. Eclesiastes fica aqui próximo de Provérbios, tá bom? Algumas páginas também, é o próximo livro, depois de Provérbios, Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1 e versículo de número 2. Olha o que diz a palavra de Deus. Ouça o que Deus está te dizendo neste momento. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1 e 2 diz assim: guarda o pé quando você entrar na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos, que fazem o mal sem se dar conta. Que a sua boca não se precipite e nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus, porque Deus está nos céus e você está aqui na terra. Portanto, sejam poucas as suas palavras. Pastor, eu tenho que ficar mudo então? A Bíblia não está dizendo isso. Você deve falar, a Bíblia te instrui a orar. A Bíblia diz que você deve orar sem cessar, mas você precisa aprender a ouvir Deus falar com você. Você já parou para pensar que se você é uma pessoa que não tem interesse em ouvir Deus falar com você, você está demonstrando que você também não tem interesse em obedecê-lo? Vocês estão entendendo? E se isso estiver acontecendo na sua vida, significa que as atividades religiosas que você pratica, como vir à igreja, cantar louvores, fazer um jejum, ofertar aqui na frente, essas coisas, elas vão perder o seu valor diante de Deus, porque, como eu disse, essas coisas em si mesmas não têm valor algum diante de Deus, a não ser que seja acompanhado de um coração que se relaciona com Deus e com o seu próximo da maneira como o Evangelho diz que nós devemos fazer. Ser pronto para ouvir. No que diz respeito ao nosso relacionamento com o próximo, isso demonstra interesse pelo próximo, empatia pelo próximo, amor ao próximo, que é o segundo maior mandamento. Ama o Senhor teu Deus, o primeiro, de todo o coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, e o segundo, ama o teu próximo como a ti mesmo. A mesma coisa no nosso relacionamento com Deus, sejamos prontos para ouvir. Isso demonstra um coração desejoso de obedecer a Deus. Deus, eu quero te obedecer, por isso fala comigo, porque eu estou pronto para ouvir a tua voz. Se você se apresenta diante de Deus com este sentimento, com este coração, então você está trilhando o caminho certo, o caminho que Deus aprova. Agora, se você não está agindo desta maneira, corrija a sua vida, se arrependa dos seus pecados, reconheça que você está sendo uma pessoa religiosa e que as tuas atividades religiosas não estão significando nada diante de Deus. Amém? A Bíblia diz que nós devemos, vamos voltar para o texto de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1.
Tiago capítulo 1, versículo 19. Vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar. E ele complementa dizendo: e tardio para ficar irado. Tardio para ficar irado. A primeira coisa que precisa ficar claro para nós: se irar, a Bíblia ela não diz assim, olha, você não deve se irar em hipótese alguma. Não é isso que a Bíblia diz. Vocês estão entendendo? A Bíblia não está dizendo assim, toda vez que você fica irado ou indignado significa que você está pecando. Não é isso que a Bíblia está ensinando. Até mesmo porque existem ocasiões em que a ira, a indignação, ela é perfeitamente legítima. E quando que a ira, ela é uma ira legítima? Quando nós ficamos indignados, por exemplo, com as mazelas que o pecado ele traz consigo. Essa é uma indignação correta. Um exemplo claro de alguém que ficou indignado diante de uma situação foi o próprio Senhor Jesus, quando ele esteve ali no templo e ele viu aqueles homens fazendo comércio dentro do templo, explorando as pessoas que iam ali com a intenção de adorar a Deus. E aquelas pessoas começaram a fazer comércio no templo, e isso deixou o Senhor Jesus irado, deixou ele indignado. E foi por essa razão que ele botou todo mundo para correr, derrubou as suas mesas, as mesas dos cambistas, e expulsou eles dali daquele lugar, dizendo: olha, não façam da casa de meu pai um comércio, não faça da casa de meu pai um covil de ladrões e salteadores, porque está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Isso é um exemplo legítimo de alguém que se ira diante das mazelas do pecado. Quando você olha, por exemplo, uma injustiça e você fica indignado, isso é legítimo, pois a Bíblia diz: bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça. E você, vendo as injustiças em sua volta, você se levanta nessa, vamos chamar assim, dessa indignação santa, nessa ira santa, para tentar reverter ou tentar fazer alguma coisa para mudar aquela situação. Ou seja, você passa a ser uma pessoa que não se conforma com o erro e com o pecado, e você se levanta com fome e sede de justiça, de maneira indignada. Então esse tipo de ira é legítimo, é perfeitamente aceitável. Mas quando Tiago diz, olha, sejam tardio para falar e tardio para ficar irado, ele está falando de outra situação. Tiago, ele está falando que nós devemos ser tardio para nos irar. Essa ira que Tiago está se referindo é aquela ira descabida, é aquela ira recorrente e demasiada que ocorre diante de situações banais e frívolas. Você já viu uma pessoa que se estressa por tudo? Que às vezes por uma situação assim a pessoa faz uma tempestade num copo d'água. Esse tipo de ira a Bíblia reprova. Irada, esse tipo de postura demonstra o quê? No seu relacionamento com o próximo, demonstra falta de amor. A impaciência com o próximo, essa ira, essa revolta, que muitas das vezes leva a pessoa a ferir o próximo com palavras, ou até mesmo com ações, com atitudes agressivas contra o próximo, demonstra falta de amor, demonstra falta de domínio próprio. E a Bíblia diz que um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio. Então nós precisamos fazer uma avaliação da nossa vida, porque muitas das vezes a gente está aqui, Deus seja louvado, mas no nosso dia a dia, no nosso relacionamento com o próximo, nós não temos um pingo de paciência e empatia com as pessoas.
E do que adianta? Louvado seja o nome do Senhor e tal. Esse tipo de religião, engano, porque nós precisamos, meus irmãos, levar em conta que Deus, Ele olha para nós e Ele não vê a nossa aparência. Esse é o problema, que muitas das vezes a gente pensa que a nossa aparência diante de Deus, porque nós estamos parecendo ser religioso, parecendo ser evangélico, parecendo ser cristão, mas interiormente nós estamos desconectados com a palavra. E a Bíblia está dizendo: olha, você deve ser tardio para irar-se, você deve ter prontidão para ouvir. Fala, Senhor, comigo, interesse ao próximo, mas deve ser tardio irar. Opa, peraí, não vou mirar com isso aqui, deixa eu relevar essa situação, deixa eu relevar isso aqui, não vale a pena. Você está entendendo? Não vale a pena ficar fazendo tempestade em copo d'água por qualquer situação. Até mesmo porque, meus irmãos, que tipo de testemunho uma pessoa irada, que se revolta todo o tempo, carrancuda, fazendo cara feia para todo mundo, que tipo de testemunho essa pessoa está dando para os que são de fora? Porque os de fora vão olhar assim: ser cristão é isso? Ser cristão é ficar todo o tempo mal-humorado? E a marca do cristão não é essa. Marca do cristão é principalmente o amor, domínio próprio, uma vida controlada pelo Espírito Santo. Então a pergunta que eu faço aos irmãos: como é que você reage diante das pressões que vêm contra você? Como você reage diante das ofensas que lhe fazem? Como você reage diante das provocações que fazem contra você? Ao ser ofendido, você devolve com 3, 4 pedras na mão, ou você oferece a outra face? Ao ser escarnecido, zombado, pressionado, como você reage? Você permite que o amor seja a resposta, ou você se ira logo e murmura e maldiz? Porque se assim for, meus irmãos, estamos trilhando o caminho errado. Estamos trilhando o caminho errado. Amém? E a Bíblia está dizendo: não fique irado com facilidade. Amém? Vamos ler o que diz Eclesiastes 7:9. Eclesiastes, capítulo 7, versículo de número 9. Vocês lembram? Depois de Provérbios, Eclesiastes, antes de Cântico dos Cânticos, Eclesiastes, capítulo 7, versículo de número 9. Olha o que diz a palavra do Senhor. Olha o que diz a palavra do Senhor. Eclesiastes 7, versículo 9. Não se apresse em ficar irado, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos ou dos tolos, como diz a minha tradução. O que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que aquele que fica irado com facilidade e que abriga no seu íntimo a ira, você já viu? Olha que linguagem interessante que a Bíblia diz: abrigar a ira dentro de si. A Bíblia diz assim, irai-vos e não pequeis, não deixe que o sol se ponha, né? E não permita que o sol se ponha. Como é que diz? Para mim não cometer erro, vamos ler aqui. Eu acho que é Efésios, me ajudem aí, irmãos. Efésios capítulo 4, versículo 6. Efésios capítulo 4, versículo 6. Efésios 4, 6. Efésios 4, 6 diz assim, Perdão, 4, 26. Efésios 4, 26. Efésios 4, 26 diz assim: fiquem irados e não pequem, não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem dê lugar ao diabo. Olha o que a Bíblia diz. Como eu disse que não é todo tipo de ira que a Bíblia reprova. Amém? Existe aquela indignação semelhante a que o Senhor Jesus teve diante do prejuízo que o pecado estava trazendo naquele contexto. Mas a Bíblia está dizendo: olha, não irai-vos e não pequeis. A pessoa, ela se ira e peca quando ela é
movido pela ira, e movido pela ira ela comete pecado. Que tipo de pecado uma pessoa irada pode cometer? A vingança, por exemplo. E aí, Efésios 4:26 está dizendo: olha, vocês não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Eu, por muitas das vezes, eu fico irado, eu fico indignado. Mas eu sou uma pessoa que, na mesma medida que eu fico irado quando as pessoas me ofendem, quando eu sou pressionado, quando eu sou de alguma forma ferido pelo próximo, essas coisas, assim como vem, vai. Eu não consigo guardar mágoa das pessoas, rancor no meu coração. Mas a Bíblia está dizendo aqui, Eclesiastes que nós acabamos de ler, diz assim: não se apressem em ficar irado, porque a ira se abriga no íntimo dos tolos. Sabe o que está dizendo? Que a pessoa foi ofendida, foi ferida, e ela abrigou dentro de si a ira, ela guardou aqui dentro. Sabe aquela pessoa que anda com rancor dentro de si? A Bíblia chama esse tipo de pessoa de insensato ou tolo. Por quê? Porque prejuízo maior está sendo para a sua própria vida. Não existe benefício nenhum guardar a ira dentro do seu coração, guardar rancor no seu íntimo daquilo que fizeram com vocês, porque a ira aprisiona a vida da pessoa, mas o perdão liberta. O perdão liberta. A ira abrigada dentro de si faz a pessoa minguar, ela adoece, mas o perdão liberta. Por isso a Bíblia está nos ensinando: ouça a sabedoria de Deus. Não é pastor Elias que está dizendo, não, é a palavra de Deus. Prontos para ouvir, diz a palavra, seja prontos para ouvir. E a Bíblia está dizendo: olha, não se apresse em ficar irado, não abrigue dentro de si a ira. Não há sabedoria em fazer isso. Amém? Então Eclesiastes 7:9, o que diz também Provérbios 14, versículo de número 29. Provérbios capítulo 14, versículo de número 29. Diz o seguinte, Provérbios 14, 29: quem tarda em irar-se é grande entendimento, mas o que facilmente perde a calma faz um elogio à loucura. Se a Bíblia diz que aquele que abriga a ira dentro de si é insensato e tolo, por outro lado, a Bíblia diz que aquele que é tardio em irar-se, ele é grande em entendimento, ou seja, é uma pessoa sábia. Então, se você é uma pessoa que não guarda rancor no seu coração, mas que libera perdão, a Bíblia está dizendo: você é uma pessoa sábia. Você é uma pessoa sábia. Amém? Provérbios 15, versículo 18. Provérbios 15, versículo 18 diz o seguinte: quem se irrita facilmente provoca discórdia, mas quem é tardio em ficar irado acalma os conflitos. Então, o que é mais compatível com o Evangelho? Uma pessoa que se ira com facilidade ou uma pessoa que é tardio em irar-se? A Bíblia diz que a pessoa que se ira com facilidade é alguém que provoca discórdia. Você já viu pessoa briguenta, briga por qualquer coisa, né? Faz confusão por qualquer coisa. Isso não é postura de quem conheceu a Deus, de quem foi transformado por Deus, não, meu irmão. A Bíblia está dizendo que nós precisamos ser pessoas tardias em irar-se, porque uma pessoa que tem um domínio próprio é alguém que procura resolver conflitos. Está entendendo? É a pessoa que releva as coisas. Vocês estão entendendo? É uma pessoa que releva, acalma os conflitos. Você lembra daquele texto bíblico, eu não anotei aqui, mas é Provérbios que diz assim, que a resposta branda, ela acalma o furor, mas aquele que usa as suas palavras com agressividade, mais ou menos assim que o texto quer dizer, e suscita ira. Alguém te ofende, aí você vai e devolve na mesma moeda, é como se você estivesse jogando combustível no fogo. Mas a pessoa que age com mansidão, com longanimidade, é alguém que releva a situação. Como diz
A resposta branda, ela acalma o furor, né? Teve um dia que eu estava vindo de carro, na rua de casa, e o meu carro estava limpinho, irmão, sabe? Tinha acabado de ser pintado, estava limpinho, todo arrumadinho, bonitinho. E aí um vizinho quebrou a rua assim, sabe? Tirou um monte de lama assim, rasgou a rua de um lado ao outro, e não tinha por onde passar. Tinha limpado o carro, aí eu digo, agora eu preciso sair, não tem como fazer, eu tenho que passar por aqui. Aí eu passei pelo meio daquele lamaçal, aí fiquei chateado, que aborrecido. Aí depois, quando eu voltei de novo, aí eu caí no erro de reclamar. Quando eu reclamei com eles vieram com 3, 4 pedras na mão contra mim. Ah, porque só o senhor está reclamando, não sei o que e tal, sabe? Aí eu cheguei em casa, eu estava nervoso. Estava nervoso. Mas como eu disse, eu não sou uma pessoa de guardar rancor e mágoa de ninguém. Eu fiquei algumas horas ali, sabe? Contando até 10, né? Aí depois eu fiquei assim, sabe, aquele negócio porque eram pessoas que estavam acabando de chegar no bairro. Aí eu fiquei pensando, que tipo de testemunho eu estou dando para essas pessoas? Vocês estão entendendo? Daqui a pouco os vizinhos vão dizer assim, esse aí foi o pastor que passou, e da agora ele é pastor. Vocês estão entendendo? Aí aquilo ficou me incomodando. Eu disse, meu Deus, que mau testemunho que eu estou dando, sabe? Fazendo caso com tudo isso. Aí eu peguei e inventei de comprar um refrigerante. Aí eu fui andando e passei por lá de novo. Aí depois que eu passei por lá de novo, eu parei lá e falei assim, meu amigo, me perdoe aí pelo que eu lhe falei ainda agora. Aí eu comecei a contornar a situação. Eu disse, eu sei que você acabou de chegar, precisa fazer esse serviço e tudo, então eu espero que dê tudo certo aí, sabe? Mas me desculpe mesmo por aí, sabe? E desarmou a pessoa completamente, porque as pessoas não estão acostumadas com esse tipo de postura, não, irmão. As pessoas estão esperando que tu sempre retribua o mal com o mal, porque esse é o normal do mundo. Mas o Evangelho, ele contraria o mundo, ele constrange o mundo. E a partir do momento que eu percebi, ficaram tudo, sabe, sem entender que tipo de pessoa chega e te pede desculpa assim do nada, né? Depois da pessoa ter te ofendido, ter te tratado mal, e você pede desculpa, sabe? É constrangedor para a pessoa. E daqui a pouco eu passava por ali todo o tempo, e aí, boa tarde, vizinho e tal, tudo bem, sabe? Mas se eu fosse agir na carnalidade, eu ia dizer assim, não, mas eu estou certo, ele que está errado aí, né? Ele que está trazendo transtorno para a minha vida, então ele que, se ele quiser, ele pede perdão. Isso não é postura, não. Servo de Deus, esse orgulho aí não é compatível com o Evangelho, meu irmão. Vocês estão entendendo? Amém? Então, versículo de número 20, Tiago capítulo 1, versículo de número 20, para nós encerrarmos. Tiago capítulo 1, versículo de número 20, diz assim: porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Dentre todas essas coisas que eu acabei de falar para vocês, que nos dão razões pela qual nós não devemos nos irar com facilidade, uma outra coisa que a Bíblia nos mostra é que nós não devemos nos irritar com facilidade, porque a ira de Deus, conforme diz o versículo 20, ela não produz a ira humana não produz a justiça de Deus. Então a nossa raiva, esse nosso instinto que diante de uma pressão quer reagir com violência, que quer se vingar, a Bíblia está dizendo, esse tipo de postura não produz a justiça de Deus. Aí eu pergunto a vocês, meus irmãos, você prefere fazer justiça com as tuas próprias mãos, ou você prefere confiar que o Senhor, Deus, justo juiz, cuidará de tudo? O que você acha? Você acha que é melhor ir lá e resolver e tal, ou você prefere confiar? Porque Deus, meus irmãos, Deus ele é justo. Deus ele é justo. Sabe por que muitas das vezes a pessoa quer se vingar? Primeiro porque ela fica se sentindo injustiçada. Não é possível que fizeram isso comigo,
né? Não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou resolver agora essa parada. Só que o que acontece, meus irmãos? A Bíblia diz que Deus, o justo juiz, Ele separou um dia. E nesse dia o Senhor, Ele há de julgar todas as coisas. Todas as coisas. A pessoa quer se vingar por causa aquele sentimento de impunidade. Como quem diz assim, poxa, como é que a pessoa faz tudo isso contra mim e está tudo bem com ela? Como é que ela não foi penalizada? Como é que ela não pagou por esse mal que ela fez contra mim? Aí a pessoa quer fazer justiça com as suas próprias mãos e se esquece que esse tipo de conduta não produz a justiça de Deus. Deus, Ele não deixará que nenhum mal, meu irmão, fique sem ser punido. Ouça o que eu estou lhe dizendo. Se você foi injustiçado, lembre-se disso. Todo mal que fizeram contra você não ficará impune diante de Deus, pois o Senhor, Ele reservou um dia em que Ele julgará todas as coisas e nesse dia nada passará batido. O problema é que a gente quer que a justiça seja aplicada agora, neste momento, porque a gente está indignado. Mas só que existe um dia, por isso que tem muita gente que faz o mal contra o outro, né? E a pessoa fica indignada, ela enche o coração de ódio, porque ela olha para aquela pessoa que fez o mal para ela e diz assim, poxa, ela está impune, está tudo bem com ela, que Deus injusto é esse? E às vezes a pessoa, ao invés de piorar de vida, aparentemente começa até a melhorar ainda mais, e aí leva uma vida, parece que diz assim, poxa, eu tento servir a Deus, dá tudo errado para mim, a pessoa faz só o que é errado, está dando tudo certo, mas esquece que um dia Deus julgará todas as coisas, e no tribunal de Deus nada passará batido, todas as injustiças serão julgadas, e o Senhor irá prestar conta. A pessoa pode viver uma vida nessa terra e fazer o mal para todo mundo, e financeiramente está bem, e com saúde está bem, mas no dia que ela se apresentar diante de Deus, Deus irá prestar conta com elas, e nesse dia nada passará batido. Ai daquele que se apresentar diante do Senhor sem a justiça de Cristo sobre a sua vida. Como disse o Senhor Jesus, pagará até o último centavo. Então nós precisamos nos lembrar disso, que a ira humana não produz a justiça de Deus. Amém? Sabe uma palavra que me chama a atenção? Que Tiago ele se dirige aos irmãos, a qual ele direcionou a sua carta. Ele chama aqui no versículo 19, vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Tiago ele está falando para pessoas problemáticas. Você vê aqui, ele está orientando durante todos esses versículos que nós caminhamos aqui, desde que nós começamos a pregar em cima da carta de Tiago. Tiago ele está falando, ele está tratando de problemas dentro da igreja, ele está tratando de irmãos problemáticos, e aí ele está dizendo o seguinte: olha, meus irmãos, tem gente dentro da igreja que age dessa forma, que não quer ouvir, que só quer falar. Tem gente dentro da igreja que é irado e tal, mas ele diz assim, ele se dirige a essas pessoas usando esses termos: meus amados irmãos. Ou seja, Tiago ele está vendo o erro das pessoas, e ao invés dele tratar essas pessoas com rigor, com dureza, sabe, com ira, ele diz: não, eu estou vendo essa situação acontecer, mas eu me dirijo a vocês como meus amados irmãos. Meus amados irmãos. Ou seja, o sentimento que Tiago carregava no seu coração era o amor e não a ira. E essa deve ser a nossa postura também. Então, para concluir, a verdadeira religião, ela se manifesta da maneira como nós utilizamos as nossas palavras e como reagimos diante de provocações e ofensas que nos fazem. Amém? Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.
Meus irmãos, como a palavra de Deus fala conosco, é impressionante. É impressionante. Eu cheguei à conclusão de que todas as vezes que a gente lê a Bíblia, se permitindo Deus falar conosco, eu acho que de todas as vezes que a gente para ser confrontado pela palavra de Deus, a sensação que eu tenho é que sempre a gente tem que se arrepender diante de Deus, meu irmão. Porque quando somos colocados diante do espelho da palavra, quem é que pode subsistir? Quem é que pode bater no peito e dizer, eu sou 100%? Ninguém é, meu irmão. Todos nós carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Ao sermos confrontados com a palavra de Deus, todos nós devemos bater no peito e dizer, meu Deus, o quanto eu tenho que aprender contigo. Meu Deus, o quanto eu tenho agido de forma errada diante de ti. Me perdoa. Eu queria que você fechasse os teus olhos por um momento e falasse com Deus, aí onde você está.